Vamos lá, vamos começando. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aí mais um webinar aqui na Mitutoyo. Hoje a gente vai falar um pouco de indústria médica, né? A gente vai falar de aplicações do MajorLink, né? Que é o nosso software de gestão de dados, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre o software em si e também sobre algumas ferramentas do MajorLink que são dedicadas, né, intencionadas para esse tipo de mercado, né? Então a gente vai falar sobre auditoria, um pouco sobre segurança de dados, né? Que é um ponto muito importante, tá bom? Então, como de costume, aqui no começo eu estou dando uma olhada aqui para ver se está tudo certo. Então, vou pedir uma ajuda de vocês aí, que estão conosco, puder confirmar se está tudo certo, se a imagem está ok, se vocês estão conseguindo ver é, com tranquilidade, se o áudio também tá bom, que a gente já vai começar, tá certo? Então vamos lá. Vamos receber também os colegas que estão chegando aí. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, pessoal, vamos começando então, né? Então, como eu comentei, a gente vai falar hoje sobre algumas ferramentas do MajorLink, né? Que é o nosso software de gestão de dados, mais dedicado um pouco para o ramo médico, né? Então, a gente vai falar como o software funciona. Vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que são voltadas para esse mercado, tá? O interessante é que, como o MergeLink ele é um software bem flexível, ele vai trabalhar tanto essas ferramentas para qualquer tipo de indústria. Então, se você não trabalha na indústria médica, né, farmacêutica, etc., você pode aplicar também essas ferramentas para aprimorar também o processo de gestão de dados da fábrica, tá bom? Então, o pessoal confirmou aqui para mim, obrigado aí pela participação. Vamos começar lá, pessoal. Ó. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos iniciar falando um pouco do MergeLink, né? O MergeLink, ele é um software hoje da Mitoyo muito mais global do que os outros produtos, porque o MergeLink ele é uma solução que ela envolve todos os equipamentos. A ideia do MergeLink é ser um software dedicado para controlar, né, gerenciar as medidas, os dados de medição, né? Então, hoje em dia, é muito comum na produção se implementar softwares de produção, né? Então, a gente tem lá os famosos MES, né, que auxiliam lá nas etapas de manufatura, tem aqueles softwares que controlam ordens de produção, apontamentos, né, de produção. O MergeLink é um semelhante, né, trabalha nessa família de softwares, mas no seu caso ele é dedicado para dados de medição, né? Então, por ser um produto mais global que trabalha com todos os equipamentos, a gente tem uma facilidade no uso e uma flexibilidade também. Então, se você utiliza um paquímetro, um instrumento convencional, uma tridimensional, um durômetro, um projetor de perfil, qualquer equipamento de medição, até aqueles que não são de metrologia dimensional, né, como torquímetros, manômetros, balanças, você pode trabalhar também com o MergeLink, tá bom? Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira parte do MergeLink, né? O MergeLink, ele é separado em várias partes, no que chamamos de módulos, né? Os módulos do MergeLink, cada um deles tem uma tarefa principal. Essa tarefa principal, ela é relacionada com o que ele vai fazer com o dado medido. Se você vai fazer um relatório, se você vai é, receber esse dado e vai gerenciar de alguma forma, se você vai, por exemplo, monitorar ou você quer fazer uma análise instantânea, né? Então, a ideia dos módulos do MergeLink é fazerem parte de uma etapa do processo de inspeção, né? O principal de todos é o módulo real-time, né? É o cara que é a essência do MergeLink, é ele que recebe os dados de medição, né? Então, ele que se conecta com os transmissores, conecta com as máquinas, com os medidores, etc., e faz o primeiro estágio, que é a entrada dos dados. Mas o real time, ele tem um grande poder aí nessa ideia da inspeção, né, da gestão dessa inspeção, porque nele a gente já tem cálculos, né, de capabilidade, a gente já tem
gráficos sendo calculados, análise de testes sendo executadas, né? Isso que é interessante. Então, é nele que a gente vai trabalhar com esse conceito aí de integração, porque a gente vai conseguir configurar, se a gente vai usar, por exemplo, um paquímetro com um transmissor, se a gente vai usar uma balança, se a gente vai usar uma máquina, é esse cara que vai fazer essa ponte, essa conexão entre o mundo externo e o software, né? A ideia do MergeLink também é que a gente tem uma visualização em tempo real, né? No caso do real time. Então, na hora que o dado entra, gráficos são plotados, índices de capabilidade, por exemplo, são calculados e você tem uma resposta rápida do processo. Então, se você tem um sistema de medição contínuo, você pode trabalhar em conjunto com o MergeLink e ainda assim aproveitar essas características de um rápido tempo de resposta, certo? A ideia também do real time é, como a essência do MergeLink como um todo, é entregar uma informação de uma forma mais intuitiva. Então, diferente de outros softwares, até como Excel, por exemplo, que a gente tem numa tela só muitas informações, toda as possibilidades de recursos ali naquela tela, o real time a gente consegue adaptar a visualização dele para nos entregar o mais intuitivo possível. Então, se eu vou aplicar o real time lá no chão de fábrica, do lado da máquina, eu não vou colocar para o operador todos os gráficos, todas as análises possíveis que um software pode proporcionar. Eu vou colocar o que é relevante para aquela tarefa que ele está executando e que ele faça aquela tarefa com mais tranquilidade, né? Então, a ideia do real time, além de te entregar esses dados, né, te entregar essas respostas do processo, ele vai usar isso para ajudar quem está operando aquele processo a executar ele da melhor forma. Então, a gente pode colocar, por exemplo, informações que vão auxiliar ele a saber o que ele tem que medir, em que ordem ele tem que medir, se acontecer um problema, onde que ele tem que consultar certa informação, né? Então, aqueles documentos, né, que acompanham lá as ordens de produção, a gente pode anexar todos eles aqui nessa etapa do real time, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aqui é um exemplo de aplicação, né? Onde tem uma tela bem diferente, né, das anteriores que eu mostrei, né? Dá uma olhada que está usando um paquímetro com transmissão de dados, né? Ali você já vê que tem imagens, tem desenhos, gráficos diferentes. Tudo, a ideia, né, é para a gente configurar essa visualização de uma forma mais intuitiva, certo? Então, aí é um mundo bem vasto, né? A gente pode colocar imagens que vão mostrar como que a gente vai medir, a gente pode colocar vídeos também, né? Então, imagina que eu tenho um processo um pouco mais complexo para executar, eu posso colocar um vídeo numa janela que vai ficar reproduzindo e me mostrando como que eu tenho que fazer aquela medição, né? Então, normalmente, quando a gente coloca o real-time ali rodando junto com o operador ali perto da máquina, o operador tem só aquela tela e já é o suficiente para ele. Ele já tem toda a informação possível, né? Para atuar em conjunto com isso, a gente não pode deixar de falar do sistema de transmissão, né, que é a parte do hardware do negócio, né? Para entregar os dados de instrumentação básica de uma forma mais fácil, a gente utiliza o sistema U-Wave, né? O U-Wave hoje ele trabalha com duas tecnologias, né? Radiofrequência, que é o modelo mais antigo que a gente atua até hoje, né? Que a gente tem um transmissor no instrumento e um receptor que fica no computador, né? E aí a gente faz esse pareamento e faz a transmissão dos dados para o MergeLink, né? E aí a gente lançou também a versão Bluetooth no ano passado, que nos traz ali uma maior simplicidade na configuração, que torna o processo bem mais tranquilo, e também uma redução do custo, né? A gente não precisa mais do receptor, veja só. Então, essa comunicação ela é muito mais fácil, tá bom? Aproveitar aqui para a gente ir interagindo com vocês no chat. Rafael, eu olhei aqui sua mensagem, tá? A gente vai entrar em contato com você aqui, tá bom? Se você quiser, por favor, esperar só um minutinho depois da apresentação, qualquer coisa a gente pode conversar, tá certo? Obrigado pela participação aí, tá bom? A gente vai conversar com você e a gente tenta resolver isso aí, tá certo? Obrigado pela participação aí, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, não se preocupem, pode me interromper. Essa apresentação aqui, a ideia
é não ser muito aquela coisa gravada, né, de vídeo e tal, muito arrastada. Pô, a gente vai conversar se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma ideia de aplicação que vocês têm, aí um projeto, podem ir direcionando aí no chat que a gente vai conversar, tá bom? Agradecer a presença de todo mundo aí. Vamos continuando então, pessoal. Bom, ainda falando da ideia de personalização, né, e a possibilidade do que a gente tem para fazer, falando um pouco da parte de indústria médica, aqui tem um exemplo ah, de uma aplicação para punções, né, punções farmacêuticos, aquele ferramental que é utilizado lá para a manufatura dos comprimidos, né? Então, é muito comum a gente ter uma visualização um pouco complexa na hora de visualizar se essa peça está boa ou não, né? Então, aí tem um exemplo das características críticas dessa peça, né? Que está sendo medida. Aí, nesse caso, a gente pode inserir, por exemplo, dados que vêm do instrumento, que vêm de máquinas e tal. E a gente tem uma forma de visualizar de uma forma mais fácil, né? Embaixo vocês estão vendo ali até a ideia de aquela animação que está aqui embaixo, ela é uma animação real aqui do Mergelink, tá? É uma modelo 3D que está dentro do software, e conforme a gente vai inserindo a medida, o Mergelink ele vai manipulando o modelo para ser o mais fácil possível da gente enxergar, né? Então isso torna o trabalho bem mais fácil. Se eu tenho uma peça um pouco complexa, utilizando uma visualização como essa, eu deixo o ambiente mais clean, né, mais limpo, não fica tão poluído, né, de atrapalhar a visualização. E eu consigo entender exatamente onde que está aquela característica e qual que eu tenho que medir nesse momento, né? E aí que eu estou falando da versão 3D da visualização do real time, né? Aí tem um outro exemplo, né? Conforme a gente vai inserindo as medições, veja que o Mergelink ele vai manipulando o modelo para nós, para ter ali um melhor posicionamento e indicar qual que é a próxima medição, né? Além dos dados medidos, dos gráficos, das imagens, vídeos e etc., num processo de inspeção, algumas informações também são muito importantes de serem registradas, né? Isso a gente chama de rastreabilidade, né? De eu manter uma informação de quem está medindo, qual exatamente é aquela peça com o número de série, por exemplo, qual que é a máquina que produziu, a matéria-prima dessa peça, né? Então, no Mergelink, no Realtime, a gente tem um recurso que é a rastreabilidade, onde a gente cria numa biblioteca todas as rastreabilidades que a gente quer, né? Então, não é um padrão já do software. Se eu quiser colocar só operador, eu posso. Se eu quiser colocar só a máquina, eu posso também. Então, eu posso criar ali de acordo com a minha necessidade. Além das rastreabilidades, que é uma informação relevante do processo, que deve ser registrada, existem também um recurso dentro do Mergelink chamado de causa assinalável. A causa assinalável, ela significa uma informação além do dado medido, mas que representa um problema identificado no processo. Um problema ou uma ação, né, que foi feita no processo, né? Então, nesse caso aí, ó, a gente tem uma medição que foi fora de tolerância, né? Então, a gente está reproduzindo uma medida que está fora de tolerância. Então, estamos inserindo o número de série agora, e aí a gente vai fazer uma medição fora de tolerância. O software vai dar um alerta, porque ele identifica que essa medição está fora, né? E ele vai abrir uma janela. Nesse caso, foi configurado que após um fora de tolerância, eu quero que a pessoa, o inspetor, ele informe qual foi o problema encontrado. Esse problema encontrado foi na peça ou foi no processo de fabricação dessa peça? Né? Então, a gente pode utilizar e também, assim como a rastreabilidade, adequar essas informações de acordo com a nossa necessidade. Não é só o que está aqui na imagem, a gente pode configurar e criar quais a gente quiser. Então, esse aí é um pouco do real time, né? O que ele normalmente faz. Então, o real time é aquele cara da entrada, né? É a base do Mergelink. É ele que a gente insere os dados, vê gráficos, vê estatística, segue uma ordem uma periodicidade, uma ordem de inspeção, anexo rastreabilidade, causas. Então, é um módulo bem poderoso dentro do Mergelink, né? Eu diria ali que representa bem mais do que 50% das ferramentas interessantes do Mergelink, tá? Partindo para os módulos que vão auxiliar
o uso no MergeLink, a gente tem o Gauge Management. O Gauge Management é um módulo que vai fazer a gestão dos nossos instrumentos. Instrumentos, padrões, equipamentos, né? Tudo que a gente tem que controlar, por exemplo, a periodicidade de calibração, a localização desse instrumento, quem que é o responsável por ele, né, todo o histórico de movimentação desses instrumentos e padrões. Né? Então, é uma plataforma que existe dentro do próprio MergeLink, no próprio ambiente do MergeLink, onde a gente consegue acessar nome do instrumento, modelo, fabricante, distribuidor, número de série, local de armazenamento e muitas outras informações. Né? Ele tem uma ferramenta bem interessante que ele consegue disparar e-mails, né, para os responsáveis dos instrumentos e padrões, que alertam quando esses instrumentos vão vencer a calibração. Então você tem ali um controle maior desses instrumentos que estão sendo utilizados. Né? O módulo seguinte é o GageRR. Né? O GageRR já também é mais um módulo auxiliar. O GageRR ele tem a função de utilizar todos aqueles estudos do MSA quarta edição e reproduzir eles de uma forma mais simples, né? Então, não ter que parametrizar tudo do zero, não ter que criar cálculos nem nada. A ideia é que você abre o estudo, escolhe o estudo que você quer fazer, faz as medições e no final você tem um resultado como esse que está na tela aí, com os gráficos e as tabelas e tudo que é importante para aquele estudo em específico. Né? Então, a ideia geral do MergeLink como um todo, a gente sempre sabe que é agilizar, né? Tornar o processo comum da ideia de gestão de dados de medição, mas reproduzir ele de uma forma muito mais veloz. Agora a gente entra para os módulos que mais têm relação com o real-time, né, e com a essência do MergeLink e com a essência da gestão de dados. O primeiro deles é o Process Analyzer. O Process Analyzer é um módulo que usa os dados do real-time, né, ele só trabalha com os dados que o real-time produz, e nele a gente consegue pegar aquelas informações e manipular de alguma forma. Por exemplo, eu quero ver quais foram as medições que foram executadas, quais foram as rastreabilidades que foram inseridas ou modificadas, né? Eu consigo fazer análises de manipulação, por exemplo, eu quero pegar um processo com vários dados, eu quero tirar informações, filtrar informações para ver um outro cenário daquele processo. Ou ao contrário, eu quero pegar vários processos diferentes, eu quero juntar para entender a performance da minha área de produção para aquela determinada rotina. Né? Então, o Analyzer ele tem essa característica de manipulador, né? Eu vou pegar dados, eu vou mexer, eu vou juntar, separar, né? E é ele que a gente vai falar um pouquinho também das ferramentas para o ramo biomédico, né? A gente vai para o seguinte, que é o Process Manager. Manager, ele é um módulo de monitoramento, puramente monitoramento. Nele, ele vai mostrar numa mesma tela todos os dados que estão sendo coletados no real time nesse momento. Então, imagina que eu tenho lá várias estações de trabalho rodando agora, com o real time trabalhando, várias rotinas de inspeção diferentes, cada uma com a sua característica, etc. E eu quero monitorar isso, mas eu não quero ir até o local. Eu não quero que também o meu operador tenha que ficar me reportando periodicamente o que está acontecendo. Então, eu posso simplesmente abrir o manager, selecionar qual real time eu quero olhar, qual estação de trabalho eu quero ver. Né? Ali os níveis de seleção são muito vastos. Né? Aí ali ele vai te mostrar também em tempo real o que está acontecendo no processo. Né? Então, é uma ideia ali para você conseguir identificar problemas de uma forma mais rápida, conseguir resolver também esses problemas de uma forma mais eficiente. Vamos ir para o lado aí das ferramentas e recursos que o MergeLink tem para a indústria médica, né? A gente vai falar também um pouco do compliance com a FDA, né? Que é aquela norma que define algumas regulamentações para softwares que trabalham com dados, né? Podem ser dados de medição, assim como podem ser dados de outras fontes, né? Mas no nosso caso a gente está falando aí de dados de medição, né? Que é a CFR parte 11 da FDA. Ela tem várias informações, mas nesse caso aí a gente vai estar falando do lado de dados de medição, né, de coleta de medição, certo?
Para isso, a gente tem uma série de opções, né? Uma série de recursos. O primeiro deles é a assinatura eletrônica, né? É muito comum, né, na utilização do software para a indústria médica, o uso de recursos de segurança, recursos que vão definir usuários e senhas para certas pessoas, e para essas pessoas a gente vai definir privilégios, né? Esses privilégios eles vão ser utilizados para definir o que a pessoa pode ou não fazer no processo, né, de coleta de dados. Ela pode só coletar, ou ela pode apagar um valor, se ela pode editar, se ela pode modificar o layout, etc, né? Então, essa aí é um dos recursos muito mais usados, né? A gente tem também trilhas de editoria, controle de acesso, que é o que eu acabei de falar, e validação de software, né? Vamos lá para o primeiro, que a gente vai falar um pouco do Security Center, né? Tanto para a assinatura eletrônica e para controle de acesso, a gente trabalha aí com o Security Center. É um módulo, é um dos módulos do MergeLink. É ele que vai criar todo esse controle. Então a gente vai criar dentro do software usuários, né, para cada pessoa, vai definir senhas. O software ele já tem todas aquelas regrinhas já configuradas, por exemplo, expiração de senha, né, depois de vários dias, tentativa erradas, ele bloqueia a conta, inativar usuários, mas ainda manter o histórico desse usuário, né? Eu posso criar permissões especiais às vezes eu tenho o mesmo perfil de usuário, por exemplo, perfil operador, mas esse operador em específico, ele pode acessar uma certa parte do software. Então, eu posso, para não ter que criar um novo perfil e ficar, né, criando perfis e perfis, eu posso criar uma permissão para uma certa área do software que essa pessoa pode acessar, né? Então, são as permissões especiais também. O Security Center ele tem uma função muito interessante, mas aí ela é mais em termos de uso, né? Para facilitar essa criação de usuários, a gente pode integrar o MergeLink com o domínio de usuários do Windows do TI da empresa. Então é muito comum que o TI da empresa já consegue, tem a tarefa de criar os usuários para todos os funcionários da empresa, né? Então seria ruim ter que criar antes e ter que criar depois, de novo, no MergeLink. Então, no MergeLink, a gente pode conectar os dois, pegar informações que estão lá no TI, no domínio do TI da empresa, e criar os usuários, e aí sim eu só defino os perfis para cada usuário. Eu vou definir dentro do MergeLink o que cada usuário pode ou não fazer, certo? Então, é com essa ferramenta de criação de usuários que a gente vai usar a ferramenta de assinatura eletrônica. Essa ferramenta ela está lá no Process Analyzer, né? Então, o Process Analyzer a gente acessa o plano de inspeção que eu quero, né? Então, vou acessar o lote tal do dia tal da estação de trabalho X. Então, eu acesso ele, faço tudo que eu tenho que fazer, se eu quero manipular dados, se eu quero movimentar, se eu quero mexer, analisar de formas diferentes, né? Um ponto bem interessante, eu estou falando de manipular, mas isso não quer dizer que o que eu tirar, por exemplo, vai sumir e nunca mais voltar. Na verdade, essa manipulação dos dados, tanto a mescla quanto os filtros, é só uma visualização. Os dados sempre permanecem inalterados, né? Essas ferramentas são somente para visualização. Então, existe um recurso bem rápido que a gente acessa essa corrida, fala que eu quero assinar, para finalizar, para arquivar esse processo, por exemplo, entro com o meu login e senha, que é o login e senha que o Security Center faz. No final, eu posso até colocar uma nota ali, falar que esse processo foi arquivado e foi aprovado, foi arquivado por motivo tal, 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 e tudo isso fica registrado no banco de dados do MergeLink. Okay? A gente tem também o recurso da parte de trilhas de auditoria, né? Um dos pontos muito comuns, e também não só para quem trabalha aí com a FDA, é a questão de auditoria. O MergeLink, ele, basicamente tudo que a gente faz no software, desde criar uma informação, um texto, até eu medir uma cota, até eu alterar um valor de uma cota, todas essas informações, elas ficam armazenadas dentro do banco de dados. E essas informações eu posso acessar sem utilizar o MergeLink, isso que é interessante. Então, para trabalhar com essa ferramenta de auditoria dentro do software, a gente utiliza o SAP Crystal Reports, que é um visualizador de relatórios,
né, desenvolvido pela SAP, mas que ela utiliza os dados que o MergeLink produz. Então isso que é interessante. É legal também que se o cliente tiver o SAP Crystal Reports, né, o software de edição, você pode criar o seu relatório personalizado, né, com os dados que o MergeLink tem. Né? Então, isso aí é bem interessante. E nele a gente tem inúmeras possibilidades, né? Como, por exemplo, gerar dados, ver os dados medidos, ver quanto aos logins, segurança, mudança de dados, mudança de segurança em logins e muitas outras coisas, né? Deixa eu abrir um aqui, ó. Isso aqui é a tela de um relatório, tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o zoom aqui. Opa, vamos lá. Ó, isso aqui é uma tela do relatório. Esse relatório, ele é um relatório de modificação em dados, né? Ele já foi gerado aqui pelo MergeLink. Já foi gerado pelo MergeLink, tá? Depois eu vou voltar para a tela do MergeLink. É a modificação de dados. Então aqui a gente já está vendo, ó, de um processo, de um determinado processo. Vamos ver qual que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é da rotina que estava trabalhando na inspeção geral. Então aqui é a estação de trabalho, inspeção geral. É o lote do dia 3 de março de 2022, da rotina de inspeção da peça 1106, então tá o código da peça aqui, tá? Todas as informações aqui são informações que vêm do MergeLink, que a gente que cria manualmente. E aqui tá falando o seguinte, ó, no dia 3, às 8h32, o usuário Osmar Miranda, que sou eu, apagou esse retake, se chama apagar, né? Na verdade, desfazer uma medida. Eu desfiz uma série de medidas aqui, ó, 12 medidas desse processo, né? Existe também um outro relatório que relaciona esse retake com o motivo do retake. Então, eu consigo ver a pessoa apagou e por que ela apagou, né? Então, isso é interessante porque isso está por trás do software, está em segundo plano, está lá no background do software. Não é uma coisa que vai estar na cara dos operadores, na cara de quem está usando, né? É só para quem vai acessar o MergeLink para fazer esse tipo de análise, né? Então, ó, aqui, ó, eu estou aqui no Analyzer, né? Mostrar aqui um pouco da ferramenta de acesso, né, dos dados, ó. Então, isso aqui é um lote de inspeção com várias medidas, ó, que foram feitas aqui, né? Então, a gente tem todos os dados. Por exemplo, imagina que eu quero ver, tá, desse lote aqui, qual que é a rastreabilidade do começo do processo, ó. Eu dou um duplo clique aqui, ó. Eu vejo que as rastreabilidades que tem é linha e operador, linha L2, operador Osmar. Então, estou vendo que todos esses dados aqui, até, vamos ver se tem alguma alteração. Ó, aqui no meio do processo tem uma alteração. Na medição 35 houve uma alteração. Vamos ver que alteração que foi. Vou dar um duplo clique aqui. Olha lá. Abrimos, ó, mudou o operador. Saiu de Osmar e foi para Ítalo aqui, ó. Ok. Vamos seguir o processo. Opa, teve mais uma alteração aqui, ó. Vamos clicar lá para ver. Houve uma outra alteração, ó, saiu de Ítalo, operador, para Marcelo. Então, a gente vê aqui ó, que todos esses dados têm por trás uma informação. E tudo isso fica registrado no banco de dados. Tudo isso de uma forma fácil, né? Aquela ideia que eu mostrei lá no começo. São os recursos que a gente vai inserindo enquanto vai medindo. A ideia é não complicar nada, né? Não ficar atrapalhando muito as medições. Bom, vamos voltar para a apresentação aqui. Uma última ferramenta que também é realmente bem interessante e muito utilizada é a validação de software. Para aplicar softwares que trabalham com os dados, seja dados de medição ou outros, né, a gente precisa fazer uma validação dele. É um documento que comprova que esse software é apto para executar as tarefas do usuário, né, daquele cliente, daquela empresa, mas também ele é apto em várias outras qualificações. Qualificações como instalação, performance, se o software não produz erros, se ele consegue atender aquela estrutura que foi criada para ele, né? Então, são várias e várias qualificações que a gente tem que validar. É uma documentação bem complexa. E para fazer isso, a gente tem duas formas. A gente tem um pacote de informações que vai ajudar a gente a
criar essas análises, né? Então já tem toda uma série de opções que a gente já tem validadas, mas também existem recursos automatizáveis, que são por scripts. A gente pode rodar scripts no software que ele vai nos retornar com vários testes, testes de cálculo, testes de performance, testes de segurança, testes de instalação, para aquela estrutura, para aquele cenário que a gente está validando, tá bom? Então, esse é um dos principais aí para a utilização, para quem trabalha com FDA, validação de software é algo muito comum de utilizar, né? Certo, pessoal? Então, acredito aí que a gente está caminhando para o fim. Vamos falar um pouquinho das informações gerais do MergeLink, né? A gente tem falado muito de banco de dados, né? O MergeLink ele trabalha com uma estrutura chamada SQL Server. SQL Server é uma tecnologia da Microsoft, né? Que ela é dedicada para armazenamento de muitos dados, né? Focado para isso. Então, o MergeLink ele trabalha em paralelo com ela. O MergeLink, que é a interface visual, e o SQL Server, que é onde a gente armazena todas essas informações, né? O interessante do SQL é que a gente tem acesso, né, a uma segurança muito mais aprimorada, uma facilidade na aplicação e implantação, isso que é muito importante quando a gente fala de software, né? E uma vantagem aí na integração. Se a gente quer integrar o MergeLink com outros sistemas, um sistema de RP, né? Por exemplo, eu quero levar dados que o MergeLink coleta do ambiente produtivo e eu quero levar esses dados para o meu RP, para o meu SAP, por exemplo. Então, o SQL é uma boa ferramenta, um bom recurso para utilizar em ferramentas de integração também. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa apresentação aí para as aplicações MeasureLink, né? Uma apresentação um pouco mais rápida, mas para a gente comentar um pouquinho dessas ferramentas, conhecer um pouco de como que o software funciona, como que a gente pode explorar essas ferramentas para o processo farmacêutico, médico e tal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição aí para conversar. Se vocês viram alguma coisa que é interessante para o processo de vocês, que pode ser aplicado, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai mostrar aí em mais detalhes também. Tá certo? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. A gente volta e acho que em pouco tempo aí para o próximo evento, né? Fiquem acompanhando aí os nossos, o agendamento, né, que a gente tem, que mostra quando que vai ser o próximo evento, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí que sempre a gente tem algum evento para vir aí, tá bom? Então, se vocês tiverem mais nenhuma pergunta, a gente agradece aí a presença de todo mundo. Muito obrigado aí, viu, pessoal?